Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, verso 9 em diante, que vai dizer assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Não sejais vagaroso no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos nas esperanças, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram e chora com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioseis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornai mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiveres em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém, meus irmãos? Nesses primeiros dias desse novo ano que está chegando, e nós vamos aprender mais um pouco do que o apóstolo Paulo está falando aqui aos romanos, que serve para nos tempos de hoje. Aqueles homens naquele tempo, eles davam mais vazão às coisas que eles mesmos faziam. Paulo está dando algumas diretrizes, alguns conselhos, algumas vertentes para que ele possa aplicar na vida deles, e assim sim ele vai conhecer o verdadeiro amor. Hoje é muito fácil falar essa palavra, eu te amo, e é muito fácil essa palavra nós proferimos, mas difícil é demonstrar. O amor requer cuidado, nenhuma demonstração, nenhum gesto, nenhuma intenção, tudo isso nós estamos declarando àquela pessoa que amamos ela também. O próprio Jesus Cristo vai nos dar 2 mandamentos falando sobre o amor, que resume aos 8 mandamentos. Ele vai falar: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Observe que as pessoas que amam a Deus, que colocam a Deus sobre todas as coisas na vida dele ou dela, não vai ter tempo para pensar nas coisas ruins. Não vai ter tempo para julgar as pessoas, não vai ter tempo para furtar as coisas daquela pessoa, cobiçar, como a gente vai ver os 8 mandamentos. E Jesus Cristo resume em 2: amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós não vamos fazer nada de ruim, nada que ofenda a conduta do próximo. E aqui Paulo está dando algumas diretrizes: o amor, o fervor, a humildade e a beneficência do que este amor nos traz para a nossa vida. A gente vai ver aqui que no comentário bíblico o autor vai dizer assim, o amor deve ser o princípio guia dos relacionamentos cristãos, não somente com os companheiros crentes, mas também com os inimigos. Paulo menciona muitos deveres cristãos específicos, mas o amor
é a nota dominante em todas as exortações. Observe que lá em Coríntios ele vai falar: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que ele vendesse tudo que ele tinha, mas se não tiver o amor, nada disso adiantaria. E a gente vai ver logo no primeiro verso do capítulo 8, no verso 9, do capítulo 12, no verso 9, a Paulo dizendo assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Como eu falei, hoje em dia nós temos essa facilidade, a facilidade de dizer eu te amo, a facilidade de dizer que ama alguém, mas Paulo está nos trazendo à memória, a reflexão, para que este amor que a gente profere tanto para com as pessoas não seja fingido. Porque o amor fingido, ele vai se apegar ao mal. Paulo está dizendo: o amor seja não fingido, aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. Um amor que supera as necessidades do outro. A gente pode ver a Bíblia falando lá em João 3,16 o quão grande amor que Deus teve para com a humanidade. Como falar de amor e não lembrar esse gesto de amor? Deus não enviou só o seu unigênito, o seu filho, para salvar os bons, para salvar aquele que ele escolheu. Deus enviou Jesus Cristo para salvar todos que nele creem. Lá em João 3,16 vai falar, a palavra vai nos dar a vertente, a ideia de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o amor verdadeiro. Deus não olhou para a humanidade com aquilo que eles tinham de pior. Deus não olhou para o defeito da humanidade. Deus olhou para aqueles que vai se arrepender da sua vida pecaminosa e reconhecer o ato de amor que ele teve em entregar o seu único filho para morrer por nós. Então Deus jogou no mar do esquecimento todos os nossos pecados. E dele a Bíblia me diz que ele não se lembrará jamais. E agora Deus escreve uma nova história para aqueles que crêem em Jesus Cristo. Não por força, não por violência, mas por obediência, pela necessidade de Deus ser o Senhor das nossas vidas. Este é o amor verdadeiro. E como nós temos que retribuir este grande amor com as nossas vidas e seguindo o exemplo de Jesus Cristo. A palavra vai nos dizer, no verso 10, quando ele vai falar: amais vós cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Amar cordialmente, com amor, honrando uns aos outros. É este amor que não vê, como eu falei, as coisas ruins que aquela pessoa faz, mas olhar com um olhar de misericórdia, como Cristo olhou para nós. Porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Jesus Cristo olhou para nós e viu que não tinha um sequer para pagar o preço que ele pagou. Porque todos pecaram e destituído estava da glória de Deus. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus Cristo se esvaziou da sua glória e, assumindo forma de homem, se humilhou até a morte de cruz. Ele viu a necessidade, ele viu que nós íamos padecer. Não tinha um que pudesse ir ali naquela cruz e pagar o preço. Quão grande amor Jesus Cristo teve conosco.
E muitas das vezes nós não queremos transmitir este amor que Ele mandou, que nós amássemos ao próximo como a nós mesmos. Porque se nós seguirmos o que Jesus Cristo nos mandou fazer, tudo fica fácil. Mas às vezes nós, com a natureza pecaminosa, nós com aquela natureza forte, que ainda tem que ser aquebrantado, nós olhamos para aquela pessoa e fazemos uma autoanálise e julgamos o próximo. Quando Jesus Cristo manda que eu e você amássemos a Ele, para que a gente se apegue ao bem. Não existe a gente querer servir a Deus, fazer a obra de Deus sem amar o próximo, sem se apegar ao bem, sem estar envolvido, sem ter um relacionamento, uma intimidade com Jesus Cristo. Não existe um evangelho desta maneira. Entregamos tudo na mão de Deus e oramos para Deus dar providência para aqueles que estão necessitando, mas às vezes Deus nos dá para que através da nossa vida nós pudéssemos abençoar aquele que está padecendo. E muitas das vezes o recurso está nas nossas mãos. Quando Jesus Cristo fala para o seu discípulo, vamos dar o que comer, o que nós vamos dar para esse povo? Não temos nada, dê a eles o que comer. Só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa grande multidão? E Jesus Cristo, eu creio que olhando para ele, disse, nas suas mãos não é nada, mas nas minhas mãos vai multiplicar. O que você tem na mão, dê a Jesus Cristo, para que quando Ele devolva para você, não só você possa dividir, porque aqueles 2 peixinhos e aqueles pães, na mão do discípulo, e daquele jovem que trouxe com ele só poderia dividir os 5 pães em 2. Mas quando passou para a mão de Jesus e ele levantou e agradeceu ao Pai, quando retornou para a mão do discípulo, teve uma multiplicação. É assim que Deus quer fazer com as nossas vidas. Aqueles que levam a sua vida nos seus próprios deleites, nos seus próprios achismos, não vai saber multiplicar. Só vai ao menos dividir com algumas pessoas. Mas quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá graça para que a gente possa multiplicar. Às vezes não é só o alimento, mas é tudo aquilo que Ele nos ensinou. Pregar a palavra, ensinando a guardar todas as coisas que Ele mesmo nos ensinou, até que Ele venha e nos leve para perto dele. Mas Paulo ainda está dizendo aqui para os romanos, não sejais vagaroso no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Ele vai falar sobre fervor, para nós não sermos tímidos, mas nós temos que ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor e alegrar na esperança. Quando nós estivermos passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, nós temos que ter paciência e esperar em Cristo Jesus. Porque Ele vai dizer, perseverai na oração. O que é perseverar? É não desistir, é não parar, é não olhar para aquele problema achando que aquele problema é maior do que o Deus que nós servimos. É olhar para aquilo que nós conseguimos ver, mas depositar nossa confiança em Jesus Cristo
e já sair com a certeza da vitória, que é maior do que aquilo que nós estamos vendo na nossa frente. Porque nós temos que olhar pela fé. Nós temos que viver pela fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E Paulo está dizendo aqui, olha, persevere na oração. Nesse início de ano que está se iniciando, persevere na oração. Porque as tempestades vão vir, os desertos vão vir, o vale vão vir. Mas Jesus Cristo nos fez uma promessa: estarei convosco até a consumação do século. Então, o que é aquela dificuldade que Jesus Cristo não pode resolver? Paulo continua falando aqui: comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Isso aqui é muito sério, quando ele vai falar, olha, comunicar com os santos. Talvez nós não estamos entendendo esse comunicar com os santos. O que é santo? É aquela pessoa que está sendo separada, que não se deixa se contaminar com as iguarias que o mundo oferece, que não se deixa se contaminar com os banquetes que vêm do mundo, mas que persevera na oração, que é separado, que é crente, que é discípulo de Jesus Cristo, que ora, que tem uma vida digna de ser chamado filho de Deus. Porque esses santos, aqueles separados, aqueles que têm uma conduta, que nós temos que compartilhar a nossa dificuldade. Às vezes nós pensamos em compartilhar com pessoas que vai ouvir aqui e depois vai falar para outra lá. E a palavra está dizendo, olha, comunicai com os santos as suas necessidades. E aí você vai ver quem de fato, verdadeiramente, nós temos que compartilhar as nossas necessidades com aqueles santos, com aquele que ora, aquele que persevera, aquele que está ali tendo um relacionamento com Deus, que profere palavras que vai abençoar. Como é que eu vou compartilhar a minha necessidade para pessoas que usam palavras torpes, palavras vãs, palavras que não edificam? Paulo está dizendo aqui, olha, compartilhe as suas necessidades. Nós temos que ficar ligado nesta palavra. E nós temos que ver com quem nós estamos compartilhando as nossas necessidades. Com pessoas que não têm o caráter de manter as nossas necessidades em sigilo e orar para que Deus dê um refrigério. É por isso que o salmista vai dizer, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então compartilhe a sua necessidade com quem pode ouvir e resolver. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Ele pode ouvir as nossas necessidades e resolver aquilo que nós estamos passando. Mas Paulo continua dizendo, alegrai, no versículo 14, abençoai-vos que vos persegue, e abençoai e não amaldiçoai. Este versículo às vezes machuca. Na nossa sã consciência, olhando com um olhar humano, como é que eu vou fazer o que a palavra está me dizendo? Abençoai os que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoais. Como é que eu vou abençoar aquelas pessoas que estão me perseguindo? Mas quando eu deixo de lado meu olhar humano, minha natureza pecaminosa, e olho para a cruz e vejo Jesus Cristo dizendo, Pai, perdoai, porque não sabe o que está fazendo. Eu posso olhar para mim mesmo e dizer, eu era um daqueles
que Jesus mandou me perdoar porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas agora eu andando com a luz, no caminho da luz, vendo a minha necessidade, o vazio que tinha dentro de mim, que Ele preencheu. Sede santo como meu Pai é. Eu posso olhar para este versículo e dizer, não por mim, mas porque a palavra me transformou e eu não tenho direito de amaldiçoar ninguém. Eu tenho que abençoar, mesmo com a minha natureza dizendo não, mas eu prefiro fazer a vontade daquele que me enviou. Nos enviou sim para pregar o Evangelho, para falar da palavra de Deus, para se apegar neste amor. Eu só vou ter a chance de cumprir este versículo na minha vida se primeiro eu entender o versículo 9, o amor seja não fingido. Quando eu entendo que este amor tem que ser verdadeiro, como Deus amou a raça humana, eu também vou amar aqueles que me perseguem. Porque Jesus Cristo, como eu falei, Ele falou, amai ao próximo como a ti mesmo. E está incluído este que nos persegue. Mas é difícil, meu irmão, mas é duro, meu irmão, eu sei, para você e para mim. Mas quando a gente deixa o amor de Cristo suprir as nossas necessidades, nós não agora vamos olhar para a dificuldade, e sim para aquilo que Ele tem de melhor para nos dar, o perdão. Porque Ele nos perdoou. E o Pai Nosso está dizendo assim, perdoai aquele que nos persegue, assim como nós perdoamos o que tem nos perseguido. Ele está dizendo para nós perdoar, para que Ele possa perdoar a gente também. E a palavra continua dizendo, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É no momento da alegria que a gente está ali nos alegrando com a bênção de um irmão, de uma pessoa mais próxima. Mas e aqueles que choram? E aqueles que esperam a alegria vindo pela manhã? Porque a própria palavra vai dizer, o choro vem pela noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando esta alegria não chega, e quando aquele diagnóstico que o médico deu na segunda-feira de manhã vai estar ainda na terça-feira pela manhã, como é que nós temos que levar esta alegria para uma pessoa que está à beira de uma depressão, de uma ansiedade? A palavra está nos dizendo que eu só posso levar esta alegria, ser companheiro daquelas pessoas que choram, quando eu entender que o amor de Deus na minha vida não é fingido, e que eu tenho que amar as pessoas com amor verdadeiro. Sede unânimes entre vós, não ambicioseis coisas altas, mas acomodai-vos à humildade. Não seja sábio em vós mesmos. A ninguém tornei o mal por mal. Procurais coisas honestas perante todos os homens. Olha que Paulo está dizendo aqui, olha, não seja ambicioso com as coisas altas demais, mas acomodai-vos aos humildes. A ninguém torneis o mal por mal. Quando eu tenho este pensamento, olho por olho, dente por dente, eu estou vivendo a lei. Eu estou querendo viver no tempo de hoje, em pleno século 21, aquilo que Jesus Cristo falou: não vim para revogar a lei, mas para ser cumprida. A partir de hoje, dois mandamentos eu lhe dou. E começou a pregar sobre o arrependimento, e sobre o perdão, e sobre o amor. E a lei, meu irmão, se cumpriu em Jesus Cristo.
na transfiguração, ali naquele monte. Quando Jesus Cristo leva consigo Pedro, Tiago e João, e a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo começa a se resplandecer. Aquele discípulo viu verdadeiramente como Jesus Cristo é. E apareceu Elias e Moisés. Ali, naquele monte, a Bíblia está nos dizendo que a lei e que os profetas estavam sendo cumpridos ali em Jesus Cristo, no novo mandamento. Quer pregar sobre o amor e sobre o perdão. João Batista veio preparando um lugar: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Raça de víboras, quem vos lhe ensinou a fugir da ira vindoura? Quando Jesus Cristo chegou até João e ele estava batizando, João parou e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E a voz, quando Jesus Cristo foi ali, foi batizado, o céu se rasgou, a pomba veio sobre ele, o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba, e a voz disse: eis o meu filho, em quem me compareço. E Paulo está dizendo aqui: olha, ninguém tornais o mal por mal. E quando eu tenho essa mentalidade, que eu tenho que pagar as pessoas com a mesma moeda que fizeram comigo, este amor ainda está fingido. É difícil, como eu falei, é duro, mas quem transforma o vil pecador é Jesus Cristo. E essas coisas só vai acontecer se a gente agora der o lugar para ler nossa Bíblia, jejuar, orar, ter uma intimidade com Cristo, um relacionamento. Aí a gente vai ver que o amor de Cristo é que rege a nossa vida. Mas Paulo continua falando: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompenserei, diz o Senhor. Olha que Paulo está dizendo: não vos vingueis a vós mesmos. Eu não tenho que me vingar das pessoas. O que eu tenho que fazer, meu irmão, entregar na mão de Deus. Por quê? Porque a vingança pertence a Ele. Não dê lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança. Deus vai agir na vida daquelas pessoas que às vezes nós olhamos e queremos que algo aconteça para aquela pessoa ver que ele está errado, mas Deus é que vai fazer justiça por nós. E Ele vai falar: e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo estiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Olha como Paulo enfatiza no versículo 20: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É isso que nós temos que fazer. Não porque nós somos bons, porque o próprio Jesus disse para aquele jovem rico: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí ele disse: por que me chama de bom? Bom só Deus. Não porque nós somos bons para pegar o alimento tão suado e dar para um inimigo, para uma pessoa que está ali causando a discórdia, para uma pessoa que está ali nos perseguindo, para uma pessoa que está ali fazendo tudo ao contrário que a Bíblia manda fazer. E se nós formos olhar com carinho, pelo que a palavra diz, Paulo vai dizer que a nossa briga não é contra sangue nem potestade, mas contra esse mundo tenebroso, é contra o maligno.
E as pessoas que às vezes nós titulamos como um inimigo, talvez não ela é o inimigo, com certeza é o que está usando ela para ser o nosso inimigo, para desfazer do que Jesus Cristo disse, amai o próximo. Aí o inimigo usa aquela pessoa para desfazer essa verdade na minha e na sua vida. Então, olhando para a palavra está nos dizendo, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o que comer, dá a ele o que comer, mesmo sendo o nosso perseguidor, porque o que está usando aquela pessoa ali é o inimigo, é o Satanás. E nós fazendo isso, nós vamos amontoar as brasas de fogo sobre a nossa cabeça. E para finalizar, ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai falar, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Não deixe o mal te vencer. Como assim, meu irmão? Os sentimentos ruins brotar dentro de você e de mim. Não deixe a cólera, a ira, por algo que às vezes nós estamos certos. Não deixe aquele sentimento mal, ruim, nos vencer, porque a gente vai tomar antipatia daquela pessoa. Porque a gente vai olhar para aquela pessoa e não vai suportar. Porque na mesma palavra, Paulo vai dizer que o amor, lá em Coríntios, tudo suporta. O amor, tudo suporta. Às vezes com nossos filhos, com nossos cônjuges, nós passamos por alguma situação que às vezes a ira toma conta, mas depois passa e a gente volta a ser normal. Jesus Cristo está dizendo, faça isso com o teu inimigo também. Faça isso com aquele que te persegue. Paulo está dizendo aqui para mim e para você, não deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com bem. Porque todas aquelas pessoas que é maldosa, todas aquelas pessoas que têm um sentimento, uma intenção maldosa para conosco, vai pensar que nós vamos retribuir a ele com a mesma moeda, mas quando a gente faz ao contrário, paga o mal com o bem, aquela pessoa vai ficar surpreendida, e ela mesmo que não diga, mas vai falar verdadeiramente, esse daí é um servo, uma serva de Deus, porque nós deixamos o amor de Cristo invadir o nosso coração. A palavra de Deus hoje foi falando sobre o amor, nesses primeiros 6 dias do ano, que está iniciando, que nós possamos amar mais, deixar para lá aquilo que desagrada a Deus, porque todas as vezes que a gente maltrata um daqueles pequeninos, a gente está maltratando a Deus. Jesus mesmo que falou, fui na sua casa e não me deste de comer, estava doente, não fosse me visitar, estava com frio, não me desse o cobertor, estava com fome, não me deste o que comer. E o discípulo vai perguntar, quando foi que nós te vimos assim, Senhor? E ele vai falar, todas as vezes que você deixa de fazer isso com alguém, está deixando de fazer para mim. Mas ele mesmo nessa palavra vai dizer, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava com frio e me acolheste. E os discípulos vão dizer, como foi que nós te vimos assim? E ele torna a dizer, toda vez que você faz por alguém, por um destes pequeninos, está fazendo a mim. Jesus não está ensinando que só tem que fazer aos crentes, aos salvos, não. É aquele que necessita. E talvez aquele que necessita seja o nosso perseguidor, usado pelo inimigo. E quando a gente retribui com as coisas boas, as janelas do céu se abrem. E Deus derrama bênção sem medida sobre a nossa vida. Que este amor
possa se fazer presente nesse ano que se inicia. E se você tem, aumente mais. O que eu recebi do Senhor, eu vos o entreguei.